Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem, com a graça de Deus, com a graça de Jesus. Sejam bem-vindos ao nosso lar, por mais uma noite de trabalhos aqui na casa. Ficamos muito felizes com a presença de todos aqui. A nossa palestra de hoje será transmitida via Facebook da página do nosso lar, para aqueles que não puderam estar aqui fisicamente, mas acredito que estamos de corações conectados, todos em busca de um aprendizado, uma palavra amiga, não é mesmo? Então, que a espiritualidade possa estar ao lado de cada um de vocês, nos auxiliando, pois sabemos que precisamos muito de ajuda, ainda para compreender a nossa missão aqui na Terra, entender como devemos nos aprimorar para atingirmos a felicidade. E hoje temos a grata oportunidade, de ter um dos trabalhadores da casa, o Eli. É um trabalhador já antigo da casa e que nos presta serviços semanalmente, através dos seus esforços, e que hoje nos abrilhantará com suas palavras, falando um pouco sobre a caridade, e que já é um tema bem recorrente aqui nas casas espíritas. Vocês vão ver que a caridade realmente é uma das coisas mais importantes que a gente pode estar fazendo pelos outros, mas que, na verdade, é por nós mesmos. Então, eu espero que todos aproveitem muito bem a noite de hoje. E para abrir os trabalhos da noite, como em toda a casa espírita, vamos, então, fazer uma prece inicial, para que a gente se sintonize com a energia do mais alto. Então, vamos acalmar nossos corações nesse momento, tentando imaginar à nossa frente a figura de Jesus, nosso mestre querido e amado, Ele que nos traz tanto ensinamento, para que possamos um dia compartilhar da felicidade dos mundos felizes, para que um dia o sofrimento não faça parte do nosso cotidiano, para que um dia todos nós, e também aqueles para qual oramos, para qual podemos hoje, na nossa condição, ajudar, também estejam com nós, porque de nada adiantará estarmos nos mundos felizes, se aqueles que amamos e são também nossos irmãos não estiverem conosco. Então vamos orar na noite de hoje, para que a espiritualidade nos auxilie, e também que possamos auxiliar aqueles que ficaram em casa, aqueles para qual direcionamos nossos pensamentos e nosso amor. Que saiamos desta noite muito mais elevados, muito mais tranquilos, com o coração sereno e repleto de amor, e que, ao final da palestra, possamos ser pontos de luz em meio à escuridão que rodeia o nosso orbe, em meio à guerra, em meio à miséria, à pobreza e à fome. Que possamos ser os seres de luz na vida das pessoas menos favorecidas. E que sejamos muito felizes na nossa caminhada e nesse restinho de semana. Muito obrigado a todos, que assim seja. Eli, a palavra é toda sua. Obrigado, Ricardo. Boa noite a todos. Deixa eu ir um pouco para trás aqui. Pessoal, o tema dessa noite é a caridade é o caminho. Tema escolhido porque é um tema propício para os dias de hoje, propício para toda a vida, e às vezes é bom a gente lembrar desse tema. O que é a caridade? A caridade, ela é uma expressão da fraternidade e também uma expressão espiritual. E ela advém de um ensinamento que Cristo nos passou, que é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Que é um dos fundamentos mais lindos e também essenciais do Espiritismo. Aí eu faço uma pergunta. A caridade, ela é somente fazer o bem ao próximo? Sim, ela também é isto. Mas, além disto, a caridade é uma troca. Quando eu faço a caridade, não somente o outro recebe ajuda, como eu também recebo ajuda de fazer o bem.
Este é o ganho de fazer a caridade. E esse deveria ser o ganho esperado por fazer a caridade. Por sermos contagiados por esse amor, por esse bem, que nós retornamos imediatamente após o ato da caridade. Tudo bem, mas não ficou muito claro ali. E como eu não sou um espírito muito evoluído, vou recorrer a Cristo, que era e nos deu exemplo. E como eu disse anteriormente, que a caridade vem desse segundo mandamento que ele colocou e definiu em 2, ele nos diz nessa passagem, que foi advinda de um senhor da lei que contesta ele e pergunta o seguinte: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Contexto. Esse senhor da lei já tinha feito tudo o que a lei judaica prescrevia. Ele fazia tudo certinho. Mas ele foi até Cristo e perguntou a ele: Mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo, Jesus disse a ele: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E ao teu próximo como a si mesmo. Se isso fizer, viverás a vida eterna. Pois bem, mas ele não ficou satisfeito, porque ele fazia tudo certo. Então, ele fez o seguinte questionamento: e quem é meu próximo? Quem é o nosso próximo? Quem está aqui? Quem está próximo de mim? Esse é meu próximo? Bom, ainda em Lucas, no capítulo 10, eu vou seguir com a parábola do bom samaritano, para aqueles que já conhecem. Vamos relembrar juntos, para aqueles que não conhecem, é uma boa parábola. E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de salteadores, de ladrões, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. Detalhe: de Jerusalém para Jericó era uma rota de comércio. Então este homem possivelmente era um comerciante que estava voltando e tinha recursos. Por isso que ele foi assaltado exatamente nesse ponto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo, passou de largo. O que é passar de largo? Ele simplesmente fugiu. Ele não quis se aproximar. Ele se afastou. Ele não prestou ajuda. E, de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Quem que eram os levitas? Levita é uma das 12 tribos de Judá, e eles, por não receberem terras na repartição das terras, ficaram incumbidos. Eles tinham já um certo conhecimento das leis de cuidarem dos templos. Então, as pessoas da parábola ligadas a fazer o bem. Porém, ao se depararem com uma situação que não era muito cômoda a elas simplesmente ignoraram e se afastaram. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atuou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo no dia seguinte, tirou 2 dinheiros da época, e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais ele gastares, eu te pago quando eu voltar. Quem aqui faria isso para um estranho? Ele não tem dinheiro. Quem aqui usaria o seu cartão de crédito para fazer isso para alguém? Esse é um questionamento. Tudo bem.
Esse samaritano, na época, ele era considerado impuro. Por que impuro? Porque ele era de outra religião. Como ele não seguia os preceitos da lei, ele era considerado impuro. Mas, mesmo assim, ele ajudou. Mesmo assim, ele prestou socorro. Então, quem é meu próximo? Meu próximo é quem está próximo. Quem se apresenta como próximo e precisa de ajuda. E Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ainda nos traz a passagem de Mateus, que diz o seguinte. Pessoal, é uma alegoria, tá? A gente vai entender. Não precisem ficar preocupados. Ora, quando o Filho do Homem vier à sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono da sua glória, e todas as nações, estando reunidas diante dele, separará um dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá, que estão à sua direita: Vinde vós, que fostes benditos por meu Pai, pois o meu reino, que vós foi preparado desde o início do mundo, porque eu tive fome, e me deste de comer, tive sede, e me deste de beber, tive necessidade de alojamento, e me alojastes. Estive nu, e me vestistes, estive doente, e me visitastes, estive na prisão, e fostes me ver. Este capítulo é o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz exatamente, fora da caridade não há salvação. Então a caridade é o caminho para o quê? Caminho para a nossa salvação. Nossa salvação? Não ficou bom ainda. Nossa salvação do quê? A nossa salvação de nós mesmos. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo? Ou na prisão e fomos te ver? E respondendo, o rei lhe dirá, em verdade vos digo que quando o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Novamente, o próximo é quem está próximo para que nós ajudemos. E nesse ponto, pessoal, nós temos que lembrar que há dois tipos de caridade. A caridade material e a caridade moral. E todas essas caridades, elas estão imbuídas em todas as áreas da nossa vida. Eli, eu não tenho dinheiro, não tenho recurso, não tenho coisas para doar. Tudo bem. Tem outros tipos de caridade que são materiais e também são morais. Você tem um conhecimento, você pode repassar. Eu conheço alguém que não consegue ler, não sabe ler, mas eu tenho conhecimento para ensinar a pessoa a ler. É uma caridade ensiná-la? Certamente que é. Ah, eu tenho paciência para ouvir as pessoas. É uma caridade ouvir alguém que precisa? Certamente que é. Eu sei orar. Posso orar para alguém? Também é uma caridade. Ah, mas isso é uma caridade? É. Você está dispondo de tempo, de atenção, de sentimento para com aquela pessoa? Ou para com aquelas pessoas? Não é mesmo? Isso também é uma caridade. Você está doando. Está doando todo o seu conhecimento, doando o seu sentimento. Isso é uma caridade. Caridade moral, ela se difere muito e vai ser exatamente no quê? No sentimento imbuído. Por quê? Se eu faço a caridade, mas espero algo em troca, já não equivale à caridade moral. Ela ainda será prestada uma caridade material. A pessoa receberá ajuda, mas você não receberá o retorno. Porque estamos esperando o retorno. Às vezes nós fazemos assim, né? Uma hipocrisia nossa. Não, eu vou ajudar. Você sabe que a pessoa não tem condição de retornar nada. Mas Deus vai me retornar.
está esperando ainda que Deus, que os amigos espirituais, que algum santo, que alguém lhe retorne. O universo, que uma outra pessoa te retorne. E aí a caridade moral, ela perde o seu efeito. E a caridade moral, ela pode se estabelecer de forma verbal. Como? Com palavras consoladoras, né? Esclarecedoras, edificantes, motivar alguém. Mental, nós podemos emitir o perdão, o amor, fazer uma prece, vibrar para uma pessoa. Pode ser um gesto mesmo, um abraço, um sorriso, um aperto de mão para uma pessoa que nunca mais foi vista, que ela é negligenciada pela sociedade. Olha, eu estou aqui, eu estou te vendo. Isso pode ser uma caridade. E nós que estamos aqui, dentro da doutrina espírita, através também de unidade, tanto para os encarnados, quanto para aqueles que estão desencarnados. Também é uma caridade. Como eu disse, você está dispondo o seu tempo para ajudar. Então, é uma caridade. Então, a caridade moral, pessoal, assim como Cristo disse, ela é a única condição. Não é uma das condições. Ele elencou como uma única condição para a salvação. Exatamente porque dela que se derivam as outras virtudes. É desse gesto. Mas eu não disse uma caridade aqui. O Ricardo bem disse no começo. Tem uma caridade, que como a gente diz, caridade é o quê? Doar para o outro. Mas nós só podemos doar aquilo que nós temos para doar. Porque se nós não temos, nós vamos mais prejudicar do que ajudar. Isso em todos os âmbitos. Vocês concordam? Então, a primeira caridade é para conosco. Se nós não estivermos equilibrados, não podemos ajudar. Exemplo. Alguns trabalhos voluntários em hospitais, em creches, em asilos. Você está com boa vontade de ajudar. Mas aí até uma ala de hospital, onde há crianças, por exemplo, e você não está equilibrado emocionalmente, e você cai num pranto, em choros, ou se desestabiliza, você mais ajudou ou mesmo se prejudicou indo até lá. Se você não tem recursos materiais, mas você quer ajudar, e tira do seu lar para ajudar outro, quem você está prejudicando? Não, eu vou ajudar, mas Deus vai me ajudar também. Não, você não está te ajudando. Há outros modos. E, se de algum modo você não tem recursos no atual, no presente, né, agora, então se equilibre para que tenha esses recursos no futuro. E não é somente a material, não é somente fazer o trabalho voluntário, não é somente isso. É mesmo algumas virtudes. Paciência, por exemplo, não tenho paciência. Não consigo ouvir. Ah, vou ouvir fulano. Dá 2 minutos de conversa, você não tem paciência. Ah, não quero mais saber. Não aguento mais. Levanta e vai embora. A pessoa vai achar que ela está, se ela já está chateada, se ela já está triste ou revoltada, ela vai achar que ela está atrapalhando mais ainda. Então, primeiro nos equilibremos e depois nós doamos, porque temos o que doar. E vamos lembrar do mandamento: amar ao próximo como a ti mesmo. E aí eu peço uma reflexão para vocês. Como estamos a nos amar? Nós estamos nos amando? Como estamos? De que modo nós estamos nos amando? Porque este é o modo que nós vamos amar o próximo. Porque é o modo que nós entendemos, que nós conhecemos. Nós estamos sendo tolerantes e benevolentes para conosco? Que se nós não temos nem tolerância conosco, quem dirá com os defeitos do outro? Nós estamos sendo indulgentes conosco, com as nossas imperfeições? Ou seja, estamos nos perdoando, nos tolerando?
Porque como que um doente vai ajudar o outro? Se alguém me pede para ajudar a carregar alguém, mas eu estou jogado no chão sem força, eu não vou conseguir. Então, primeiro eu me equilibro, faço uma caridade para comigo, e depois eu consigo fazer para com o outro. Mas ele não tem o tempo. Como eu disse, uma oração pode ser uma caridade. Ah, mas eu não sei orar, não. Não sei ficar pensando em outra pessoa. Tá. Você pode ligar para alguém. Vai que ela está passando um momento difícil. Mas eu não sei se ela está muito difícil. Liga para ela. Quando você ligar, você vai saber. O ato de ligar, talvez, hoje não seja tão viável, né? As pessoas não ligam muito. Manda uma mensagem, um áudio. O que preferir. Entre em contato com a pessoa. Isso pode ser um gesto de caridade. Ensinar alguém alguma coisa que você tem domínio. Pode ser. Quantas profissões que hoje são realizadas por alguém não começaram com um gesto de caridade de alguém que chamou essa pessoa para trabalhar junto, ensinar o ofício e hoje é a profissão da pessoa. E há muitos outros, desde se distribuir currículos a ouvir alguém mesmo. E quando a caridade moral perde o efeito, como nós dissemos antes, é exatamente no ponto que o egoísmo toma conta. Porque o egoísmo, ele é uma das nossas fraquezas, nossos defeitos, que um dos males nossos, que é contrário à caridade. É um dos. Porque ele dá lugar para os ciúmes, para a inveja e para a insatisfação. Então vamos lá. Prestei a caridade. Ajudei. Eu sei que ajudei. Mas eu não me sinto satisfeito. Por quê? Eu estou esperando o retorno. Eu estou esperando que, se não é a pessoa, que Deus, que algo retorne isso para mim. Principalmente em algo que eu estou carente. Que eu estou precisando da caridade. Que não necessariamente é algo material. Então, nós pensamos numa troca que ela já foi realizada. O bem realizado já foi o bem conquistado. Mas o egoísmo nos cega nesse sentido. E o orgulho também. Porque a caridade, Jesus resumiu toda a moral na caridade e na humildade. E elas são contrárias exatamente ao egoísmo e ao orgulho. Então, esses dois males, eles nos cegam para as duas virtudes. Nos cegam para o bem que nós estamos realizando. Então, a caridade, juntamente dela, como eu disse que abrange todas as outras virtudes, nós temos a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça e outras virtudes boas para nós realizarmos. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 913, na resposta, diz o seguinte: quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição, que é o caminho que nós todos iremos traçar, estamos traçando, e um dia, cada um a seu tempo, irá conquistar a perfeição moral. A perfeição moral deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, amor e caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Ah, ele tá bom. Legal, e daí? E agora, o que eu faço? Bom, nós sabemos que para todos os males, nós temos alguns tipos de ferramentas que nós utilizamos para que nós, então, melhoremos esse aspecto. Né? E para o egoísmo, nós podemos tentar praticar, treinar em nossas vidas práticas, o desapego, praticar o autoconhecimento, fazer uma autoanálise sobre nós próprios, nós deixarmos o medo e o orgulho de lado, ou seja, é uma luta. Aceitar as críticas,
exercer a gratidão. Isso é fácil? Não, não é fácil. Mas isto faz com que nós percebamos algumas coisas em nós. Se isso nos incomoda em algum ponto, nos deixa desconfortáveis, é porque nós ainda temos esses sentimentos. E se nós temos esses sentimentos, nós estamos indo em direção mais ao egoísmo do que à caridade, porque um é contrário ao outro. E lembremos que também tem o orgulho. E para ele, uma boa reforma íntima, utilizar o Evangelho, é um bom caminho, além do autoconhecimento, que já foi dito. Tá, beleza, Eli. Vou combater o meu egoísmo, meu orgulho, mas como é que eu elevo a minha caridade? É só fazer, você falou que a caridade moral é um pouco diferente, tem sentimento envolvido, certo? Então tem 3 virtudes que permeiam a caridade, que podem nos ajudar a encontrar o caminho de estar fazendo a caridade moral de modo assertivo, que são eles: a benevolência, a indulgência e o perdão. O que seria a benevolência? É agir de boa vontade com quem quer que seja. É se manter dócil, tranquilo, é ajudar nos problemas dos outros e não somente pensar nos nossos. É realmente doar-se primeiro. É fácil fazer isso? Conseguimos fazer isso a todo momento? Mas podemos fazer isso no momento que nós conseguirmos. Não precisa ser todo momento. Mas quando lembrarmos, quando surgir a oportunidade, quando alguém for assaltado, estiver ali jogado, quase morto, é uma oportunidade. Ah, mas eu não vou pagar o hotel para ele. Tá, mas limpa as feridas dele, pelo menos. Vê se ele está bem. Hoje em dia não precisa disso, né? Chama a ambulância, espera a ambulância chegar. Já é um gesto. Foi uma ajuda. Tenta ver se ele tem um contato ali, liga para a pessoa. É uma oportunidade. Haverá outras. Mas não deixe o orgulho e nem o egoísmo te cegar nesse sentido. Também temos a indulgência. Todas essas 3 virtudes, daria uma palestra para falar sobre cada uma, exatamente. Mas nós não temos tempo para isso. Então a indulgência é realmente a tolerância com as atitudes alheias. É atuar sem julgar o outro. Ela vem exatamente naquele preceito de Cristo, que é: aquele que estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. É reconhecer que o outro, assim como eu, pode haver erros. E assim como eu me perdoo, amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu também perdoo o outro. Eu também sei que, além de ser falho, o outro pode ser, e eu tenho compreensão com isto. E se tiver algum mal no outro, eu ainda tento atenuar e não passar isso para frente, sobre o outro também. E temos, então, o perdão, que é a posição de não mais odiar. Mas eu tenho que conviver? Não exatamente. É o sentimento. Porque tem algumas pessoas que se odeiam e continuam juntas. Né? Convivem juntas, vivem juntas. Então, é mais o sentimento de não estar odiando. É não ter e não nutrir os sentimentos de ressentimento, ódio, rancor, amargura, vingança ou punição do outro. É exatamente reconhecer que o outro é daquele jeito, naquele momento, e eu sou do meu jeito. E respeitar isso até o momento que nós dois progredimos como espíritos, até que nós consigamos nos conviver, um com o outro. Então tem que conviver? Se for preciso, sim. Se não for preciso, espera o tempo do outro, espera o seu tempo. Como eu disse, não há o que doar se não tem o que doar. Pode simplesmente piorar a situação. Mas não precisa nutrir o ódio pelo outro, desejar o mal para o outro. E para finalizar, pessoal,
tem uma questão, ela é um pouco delicada, ainda mais hoje em dia, onde a divulgação é muito recorrente, né? Que é a divulgação da caridade. Quando eu faço o bem, e eu acabo mostrando esse meu ato de generosidade para o mundo, através das redes sociais, fotos, seja lá o que for. Então, nós temos a questão de julgar. Vamos ser um pouco indulgentes nesse momento com as pessoas, e conosco também. Porque tem alguns pontos positivos da divulgação. Principalmente que, talvez um gesto que eu tenha, e divulgue esse gesto, ele possa vir a ser reproduzido por outras pessoas. Por exemplo, a pessoa deixou um pouco de comida na casa do vizinho porque ele percebeu que o vizinho não tinha mantimentos. Aí ele postou isso daí. Ou fez um vídeo somente mostrando o gesto. Tá. Olha lá, quer se aparecer, ó. Primeiro, a caridade moral, ela não vai ficar evidente. Porque ela é íntima. É do sentimento da pessoa. Eu posso ajudar milhares de pessoas e por dentro é só para o meu ego e para o meu orgulho. Nós temos como julgar isso? Nós temos como perceber isso? Eu acredito que não. E eu acredito também que não tem nenhum dispositivo na face da Terra ainda que consiga mensurar isso.